Capítulo 411 e 3 reis, 8 deuses e um cavaleiro de dragão. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. An estava resolvendo um problema de xadrez no tomo dourado. Silver Fox estava se divertindo muito no antigo ninho da família dourada. Embora, ao mesmo tempo, houvesse outra pessoa no acampamento base de An, ele estava conversando com uma sombra. Parecia uma conversa normal, mas a conversa estava repleta de temas extraordinários. Este era Plutão, uma pessoa especial no acampamento base. Ele nem era uma pessoa completa, apenas um monte de fibras que podiam andar. Quando esta sombra encontrou Plutão pela primeira vez, ele ficou bastante frustrado, porque não acreditou em nada do que a sombra disse. Mas com o passar do tempo, essa sombra veio encontrá-lo todos os dias, e lentamente parecia que Plutão se lembrou de algo em seu coração e se aproximou da sombra. Essa sombra tinha um rosto muito frio e escuro, não se movia muito e olhava frequentemente para Plutão. Plutão murmurou para si mesmo: do sol, lua primitiva, fogo celestial, madeira sálvia, ouro negro, terra carmesim, anoitecer, azul, rei Urano, rei Netuno, rei Plutão. Eu sou Plutão? Sim, você é Plutão. Agora adivinhe quem eu sou. Plutão balançou a cabeça, e mesmo que todos esses nomes pareçam familiares, eu realmente não sei quem você é. Eu sou Black Gold, assumimos esta difícil missão como os 3 reis e 8 deuses, e convidamos especialmente o último cavaleiro de dragão do mundo para vir. A conversa foi difícil. A sombra que se autodenominava Ouro Negro nomeou uma longa lista de nomes que pareciam familiares a Plutão, mas Plutão simplesmente não conseguia se lembrar quem eles eram ou como eram. Segundo Black Gold, Plutão pertence a um grupo muito misterioso no universo, eles estavam atualmente em uma missão muito longa e difícil. Eras de tempo se passaram, mas esta missão nunca parou. Ok, vamos parar de falar de mim, estou mais preocupado com An. Como ele está? Black Gold perguntou com urgência. Plutão disse: o mesmo de sempre. Ele foi cercado por uma aura dourada, sua alma não pode escapar. Suspiro. Black Gold soltou um suspiro. Você se lembra de como usar o poder da sua alma, mas se esqueceu de nós? Claro, acho que isso não foi culpa sua. Atrair a atenção do inimigo foi como uma missão suicida, o fato de você poder viver até agora já é muita sorte. Realmente não ouvi e simplesmente entrou. Conteúdo patrocinado. Já se passaram tantos anos, mas sua personalidade nunca mudou. Plutão ficou curioso e perguntou em voz baixa: qual era minha personalidade antes? Black Gold riu alto: você é Plutão, o rei da morte. Você era o mais feroz de nós, muitas vezes brincávamos que você era super teimoso e sempre causava problemas. Plutão coçou a cabeça de vergonha. Uau, eu tinha uma reputação terrível naquela época. Você mudou. Black Gold olhou para Plutão. No passado, sempre que alguém te chamava de teimoso, você ficava com muita raiva. Eu gostaria que você pudesse se lembrar de coisas de antes, mesmo que sua personalidade fosse louca, ainda era melhor do que agora. Black Gold ficou quieto. Você poderia dizer que ele realmente se importava com Plutão, e foi por isso que ele contou a Plutão sobre seu passado repetidas vezes. Receio não poder ir procurá-lo nos próximos tempos. Ouro Negro disse. Por quê? Plutão estava confuso. Porque eu tenho que correr para salvar minha vida novamente. Ouro Negro explicou. O selo que construímos foi quebrado, então agora, de certa forma, nosso inimigo viria nos encontrar, e sempre que o fizerem, somos forçados a fugir. Conseguimos paz durante 81 dias antes de termos de avançar novamente, embora todos permaneçam optimistas por enquanto, mas quem sabe quanto tempo poderemos durar. Plutão ficou meio triste e perguntou: por que você não consegue encontrar outro esconderijo e restabelecer o selo? Black Gold disse: você acha que não queremos? Mas o que tínhamos antes foi feito pelo último cavaleiro de dragão, então não temos mais as habilidades para fazer isso. Plutão perguntou com urgência: então você deve fugir para sempre? Sim.
Black Gold acenou com a cabeça, para sempre fugindo, mas você deve ficar bem desde que mudou de corpo, você não tem muitas células dentro de você, então elas não serão capazes de rastreá-lo. Plutão sorriu amargamente, aparentemente eu mantive meu cérebro e este corpo também se integrou ao meu cérebro. 9527 disse que se ele abrir minha cabeça, meu cérebro também ficará fibroso. Black Gold acenou com a cabeça, sim, os jovens de hoje são incríveis. Esse chamado 9527 pode lhe dar um implante tão complexo, isso significa que ele é muito habilidoso. Conteúdo patrocinado. 9527 era o designer-chefe da All Gods Corporation, um dos fundadores mais antigos da corporação, mas aos olhos de Black Gold, 9527 era apenas um jovem? Black Gold baixou a voz, está ficando tarde, preciso preparar nossa rota de fuga. Já perdemos você, não podemos deixar nenhum de nossos outros irmãos se machucar. Ok, tenha cuidado. Plutão disse, quando você estiver seguro, venha me visitar novamente. Black Gold sorriu e acenou com a cabeça, e não se preocupe, voltarei, mas neste período de tempo, você tem que cuidar de An, nosso futuro depende se ele conseguirá atingir o nível que esperávamos. Para ser honesto, não estou tão otimista quanto as perspectivas de An, o caminho que ele tomou é meio estranho. Plutão encolheu os ombros e disse, isso é exatamente o que o diferencia das outras pessoas, é por isso que ele é único. Não se preocupe, eu me senti muito próximo dele quando o conheci, então se estou aqui, contanto que eu estou vivo, ele permanecerá vivo. Na dimensão que estava cheia de lava dourada. Uma pessoa vestida com uma capa saiu do túnel. Ele veio na frente do ancião que guardava a unidade de armazenamento, o mestre quer que eu traga aquele cacto espiritual para ele. O mais velho assentiu, o mestre quer mudar a direção da evolução em direção às plantas a seguir? Aquele cara balançou a cabeça, ainda não, o mestre ainda não decidiu. Ele só quer que eu conduza um experimento de correspondência de genes. Suspirar. O mais velho soltou um suspiro e disse, se isso não der certo, não poderemos negociar com as 5 grandes corporações. Espero que nosso mestre possa se apressar. Os humanos assumem o controle? O outro homem disse em voz baixa, devemos tentar entender nosso mestre, usando nossas habilidades atuais, não seremos um grande desafio para os 5 grandes. Os humanos já foram fracos, mas agora não são, é por isso que nosso mestre tem sido tão indeciso. O mais velho não respondeu. Ele abriu o armário e levou o cara para um canto, apontou para alguma coisa e disse, esse é o cacto que nosso mestre quer. Aquele cara ficou um pouco atordoado, ele se virou para olhar para o mais velho com olhos estranhos. Não brinque comigo, isso é algo que nosso mestre quer. Conteúdo patrocinado. O mais velho ficou ofendido, eu nunca Jô. O mais velho fez uma pausa no meio da frase porque quando olhou de perto, o cacto que estava originalmente no canto havia desaparecido. Em vez do cacto, o que apareceu foi algumas coisas originárias de outra parte do depósito, além de um pepino verde jade. Pepino? Como ele se transformou em pepino? O mais velho ficou chocado. Ele imediatamente foi verificar o depósito e encontrou um monte de coisas estranhas. Bolotas? Quem colocou bolotas aí? O que é isso? Esta é a cereja lendária? As pessoas que vieram com ele pegaram algumas cerejas. Uma pera meio mordida, uma bola de chocolate em forma de bola e as coisas mais mágicas que encontraram foram 2 pães de carne hermeticamente fechados. Eles abriram e cheirava muito bem. Para! O mais velho quebrou os pãezinhos de carne no chão e olhou para a área de armazenamento com tristeza. Este costumava ser um lugar onde guardavam tesouros de todo o mundo, mas agora havia pãezinhos de carne nas prateleiras. Aqueles que tinham tempero e pimenta. Depois que ele os quebrou no chão, toda a sala se encheu com o cheiro de pãezinhos de carne. Se An estivesse aqui, discordaria do que o mais velho havia feito. Para An, os pães de carne eram tesouros. Às vezes ele nem quer comê-los porque não pode voltar para a terra agora, então quanto mais ele come, menos ele tem. Coisas como chocolate quente em pó eram muito mais fáceis de reabastecer. O mais velho baixou a cabeça com tristeza nos olhos.
Encontre pessoas para investigar o armazenamento, encontrarei nosso mestre pessoalmente e pedirei para ser punido. O mais velho disse. O espirituoso broto de feijão levou Silver Fox cada vez mais para dentro das saídas de ar. Depois de uma série de curvas complicadas, apareceu uma saída quadrada. Você quer que eu tenha cuidado? Silver Fox perguntou ao pequeno broto de feijão. O broto de feijão assentiu. Conteúdo patrocinado. Ok, não tenho ideia de para onde você está me levando, mas vou confiar em você. Raposa Prateada murmurou. Claro, nenhum humano conseguia entender sua língua, era uma série de sons tsh. Mas porque ele tinha o livro do espírito da natureza, as plantas podiam entender os sons que a raposa prateada fazia. Isso era algo que nem mesmo An poderia fazer. Silver Fox rastejou em direção a ele com cuidado, através da janela de malha, ele viu algo que não podia acreditar e seus olhos se arregalaram. Ele viu um saguão, havia um polvo estranho e duas pessoas embaixo do polvo. Uma delas era Linda, que uma vez enganou An, a outra foi quem sequestrou Lion Flying Eagle, o homem negro que foi baleado por An. Nesse momento, o negro baixou o capuz, Silver Fox pôde ver claramente a tatuagem na nuca. Era estranho, quem desenhava na nuca? E quando Silver Fox olhou com atenção novamente, seu queixo quase caiu no chão, Lion Flying Eagle estava lá também. O estranho polvo usou seus tentáculos para penetrar no corpo do leão águia voadora pela boca. Lion Flying Eagle era agora um morto-vivo. Seus olhos estavam brancos, as veias de seu corpo apareciam, ele não respirava, não estava consciente, mas parecia que ainda estava vivo. Os outros 7 tentáculos do polvo estavam segurando outras 7 coisas, e o mesmo cenário era aparente, o polvo os controlava inserindo seus tentáculos em seus corpos. Aquelas pessoas que eram como Lion Flying Eagle. Eles carregavam um cheiro estranho que Silver Fox realmente não gostou. E o polvo parecia com os pais de Xiaobon, a única diferença é que ele era preto, enquanto os pais de Xiaobon eram de um azul muito bonito e irradiavam luzes fracas como vagalumes. Enquanto Silver Fox explodia com perguntas em sua cabeça, o ancião que guardava o depósito se aproximou e se ajoelhou ao lado do homem negro e contou-lhe como o depósito foi invadido. Então você está dizendo que tudo se foi? O homem negro perguntou friamente. Sim, mestre, todas as coisas que armazenamos do sistema da planta desapareceram. O mais velho respondeu trêmulo. O negro parecia estar pensando em silêncio por um tempo, e então começou a rir alto. Esta é a vontade de Deus. Eu estava bastante hesitante sobre qual direção do sistema genético evoluir nossa nova espécie, e alguém escolheu para mim. Ok. Eu decidi, traga-me tudo o que preparamos para evoluir na direção do sistema de insetos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 412 e Silver Fox, à beira de se ferrar. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Minha decisão é final. Traga-me os materiais preparados para a evolução da direção do sistema de insetos. O homem negro comandou. Logo, um homem encapuzado trouxe alguma coisa estranha. Tinha bigodes de inseto que pareciam tão fortes quanto as presas de um elefante, e olhos de inseto e olhos vermelhos de libélula com milhares de cristais hexagonais. Havia alguns bugs completos, mas suas aparências também eram estranhas, diferentes de qualquer bug que alguém normalmente veria. Silver Fox cheirou, seu olfato era sensível e havia um cheiro pungente nos insetos que o deixava desconfortável. Os homens encapuzados também tinham um cheiro estranho. O negro escolheu 8 coisas dentre os objetos, depois ordenou ao seu subordinado que as colocasse na frente dos tentáculos do polvo negro. Assustador. Os fortes bigodes do inseto mergulharam na cabeça do leão águia voadora. Ele continuou empurrando para baixo e perfurou o corpo do leão águia voadora e o prendeu no chão. Quão implacável! A raposa prateada ficou atordoada e sabia que o momento mais crítico havia chegado. O homem negro estava prestes a executar seus planos malignos. O último bug foi colocado nas costas de um homem. As 6 patas do inseto perfuraram a pele do homem e a agulha em sua boca perfurou a coluna vertebral dos homens. O inseto estava vivo e sugava a medula óssea do leão águia voadora.
No momento, todos os 8 corpos caídos no chão estavam infestados com órgãos de insetos ou insetos inteiros. O negro tinha um objeto preto na mão e era um ovo liso de inseto. O ovo translúcido do inseto parecia uma bola de cristal. Você pode recuar. Este é o ovo do demônio voador destruidor de armaduras. Ele tem um poder tremendo. O homem negro disse com uma voz pesada. Todos os subordinados do homem negro, incluindo Linda, recuaram. Apenas o homem negro e o organismo em forma de polvo permaneceram na grande sala. A sala estava em silêncio. Silver Fox podia sentir que os poderes do homem negro estavam aumentando rapidamente. Era um tipo de energia completamente diferente comparado ao An. Silver Fox estava com um pouco de medo, mas cheio de curiosidade. Ele olhou sem piscar para longe. Com o aumento do poder, um vórtice de energia apareceu próximo ao homem negro. O que é essa energia? Era diferente do seu próprio tipo de energia. Mesmo meu mestre não tem esse tipo de energia estranha. Sima Unfen e o Avô 9527 pareciam ter esse tipo de energia. Mas nenhum deles era tão forte quanto o dele. Ah, sim. Plutão também tinha esse tipo de poder. Mas também não tão forte quanto ele. Eu sabia disso. Os amigos do mestre são todos tão fortes, mas como eles poderiam ser mais fracos do que esse cara? Sim. Então, e se ele tiver 2 tipos de energia? Mesmo que o mestre não tenha esse tipo de energia, ele tem fonte de energia e energia escura. O mestre também tem Void End. O superpoder mais poderoso. Ele é muito mais forte do que esse cara. Silver Fox gostava de imaginar todo tipo de ideias. Quando viu o homem negro liberando o segundo tipo de energia, por reverência a An, Silver Fox não pôde deixar de comparar o homem negro a An. Após especulações, Silver Fox encontrou uma série de razões pelas quais An era mais forte que o homem negro. Não importa se esses motivos eram reais ou falsos, ainda assim deixava Silver Fox feliz. Ele achava que o negro não era nada comparado ao mestre. De repente, a atmosfera mudou. O corpo do negro começou a inchar, ele havia começado a sua transformação. Conteúdo patrocinado. Caixa. Os músculos protuberantes e o esqueleto aumentado rasgaram instantaneamente sua capa e revelaram seu corpo. Que corpo! Longos cabelos negros cresceram da pele negra, seus músculos faciais estavam salientes, o que fazia seu rosto parecer mais redondo. Garras cresceram de suas unhas e seus dentes se transformaram em presas afiadas. 1 camada. 2 camadas. 3 camadas. Esse sujeito era um urso. Não, para ser exato, ele era uma mistura de homem e urso. Ele não tinha arma, suas longas garras eram como 5 espadas afiadas e articuladas, essa era sua arma. Sovosh. A garra cortou o peito e sangue dourado escorreu. O ovo do inseto foi lançado no ar depois de ficar coberto de sangue. Caixa. O polvo que estava parado de repente abriu a boca e engoliu o ovo do inseto com uma só mordida. Mastigar. Mastigar. Podia-se ouvir o som do inseto eclodindo no corpo do polvo. O estômago do polvo começou a inchar, era como se um organismo maligno estivesse consumindo seus órgãos. Silver Fox estava preocupado observando a transformação do polvo. Quando ele olhou para o negro estava em uma posição estranha. Suas mãos faziam alguns gestos em seu coração, e então um poder incrível foi liberado de lá e entrou no corpo do polvo. Isso deve ser algum tipo de método de controle cardíaco. Silver Fox descobriu surpreso. Este homem era um descendente mental, Esper. Sovosh. A energia fez o chão tremer. O polvo parecia ter recebido algum tipo de ordem e começou a extrair energia dos 8 homens caídos no chão. Também extraiu o poder dos insetos embutidos em seus corpos. Foi uma técnica maligna e complicada. Ele usou um grande organismo do destino semelhante a Xiaobon, 9 insetos malignos e a vida de 8 seres vivos que claramente não eram humanos. Também exigia o poder do homem negro que era uma besta da alma que possuía linhagem dourada.
Esta deve ser a família dourada de que 9527 estava falando. Silver Fox pensou em sua cabeça. Alguém que pudesse reunir tantos elementos malignos não poderia ser bom. De repente, ele se virou e olhou para o broto de feijão ao lado dele. Conteúdo patrocinado. Eu entendo. Você me implora para levar você e seus companheiros embora porque você não quer fazer parte dessa conversão maligna. Se eu não levar você embora, seu destino será como aqueles insetos. Sou vós, sou vós, sou vós. Broto de feijão assentiu furiosamente e esfregou o rosto de raposa prateada para agradá-lo e agradecê-lo. Oh! Graças a Deus eu trouxe vocês embora. Silver Fox, cujo coração estava cheio de pena, de repente sentiu muita sorte. Ele não gostava de insetos, então está tudo bem, e ele não queria ver essas plantas gentis sendo reduzidas à escuridão. A evolução louca continuou. O polvo rapidamente terminou de extrair o 8 homem que se tornou uma pilha de pólvora. Todos os materiais utilizados para evoluir estavam no estômago do polvo onde se integraram ao ovo do inseto. Quanto ao homem negro do clã dourado, ele ainda mantinha a mesma pose. Ele usou sua técnica de controle mental para controlar o polvo que estava em evolução. Talvez seja uma mutação genética. O mestre disse uma vez que a mutação genética é muito forte. A raça dos 3 olhos costumava ser igual aos humanos, mas por causa da mutação genética, eles de repente se tornaram mais fortes. Portanto, a mutação genética também pode ser causada pelo homem. Silver Fox observou e seus pensamentos dispararam. Estrondo. 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 No auge do estágio evolutivo, o polvo que servia como corpo materno se contorcia no chão. O homem negro do clã dourado fez o possível para controlar o polvo. Era evidente que era muito difícil controlar o polvo. Depois de se integrar com muitos objetos malignos, o caráter do polvo mudou drasticamente e seu poder se multiplicou. Depois de algumas horas de dificuldades, nasceu uma nova espécie. Era um inseto peludo com 8 braços macios. Seu corpo era revestido por uma concha preta, mas seus braços eram macios e ágeis. Tinha a mesma boca pontiaguda do inseto e seus olhos eram de estrutura complexa. Seus tentáculos eram como presas de mamute e seus olhos eram vermelhos como sangue. Este monstro era uma mistura entre mamífero e inseto. Seu tamanho era enorme e Silver Fox estimou que deveria ter pelo menos 500 metros de comprimento. Parecia que seus braços eram retráteis e seu corpo flexível. Ufa! O inseto de 8 patas soltou um suspiro que fedia como um corpo podre. Neste momento, o homem negro do clã dourado interrompeu suas ações e enxugou o suor da testa. Mestre! Mestre! O homem quase desmaiou devido ao uso excessivo de energia. Seu subordinado rapidamente apoiou seu peso. Conteúdo patrocinado. Finalmente consegui. O homem negro disse orgulhosamente com um sorriso frio, o clã morto-vivo era um clã muito pequeno no universo, mas eles tinham um poder de descida mortal extremamente especial. Depois de adicionar 8 tipos de insetos venenosos, o ovo do demônio voador destruidor de armadura rei-inseto, o organismo materno, o rei inferior líquido de 8ª geração, esta nova espécie foi finalmente produzida. É tão forte. Só de olhar me dá medo. Mestre é tão poderoso. Como esperado de alguém da família dourada. Desta vez venceremos com certeza. Seus subordinados rapidamente o beijaram e celebraram a evolução genética bem-sucedida. Mestre, como devemos nomeá-lo? Linda perguntou, ansiosa para agradar. O homem negro riu alto, o principal componente genético deste organismo originou-se do líquido inferior e do ovo do demônio voador destruidor de armaduras. 8 garras voadoras do submundo. Que nome ótimo! A massa beijou a bunda de seu mestre novamente. De repente, Silver Fox sentiu que o broto de feijão ao lado dele estava batendo nele com urgência. O que há de errado, amiguinho? Você está com fome? Mas eu não tenho lanche, joguei tudo fora. Você também viu. As bofetadas do broto de feijão roxo ficaram mais urgentes.
Neste momento, Silver Fox sentiu um cheiro pungente e rapidamente olhou em volta. Uau! Um objeto longo e fino saiu do canal do tubo de ar. Tinha um par de olhos vermelhos e olhava atentamente para Silver Fox. Naquele momento, um ar frio soprou e o atacante mostrou seus dentes brancos como a neve. É uma cobra. Uma besta da alma. Silver Fox estremeceu e saiu correndo. Ninguém queria ter um conflito direto com as feras da alma. Essas feras poderiam usar o Soul Kill. Eles não tiveram que destruir o corpo físico de Silver Fox, mas poderiam matar diretamente sua alma. Silver Fox não se importou em manter segredo durante sua fuga. As pessoas comemorando na sala podiam ouvir os sons emitidos pelo tubo de ar. Os homens negros levantaram a cabeça e franziram as sobrancelhas. Linda sorriu levemente e disse: Parabéns, mestre, o ladrão do armazém foi pego. Permita-me pegá-lo e apresentá-lo a você. Linda descreveu habilmente o roubo do armazém como um bom acontecimento. Suas ações desagradaram ao resto. Linda estava aqui há apenas alguns dias, mas ficou muito próxima do mestre. Não demoraria muito para que ela tivesse uma classificação mais elevada do que eles. O homem negro acenou com a cabeça e disse: Tudo bem, vou confiar esta missão a você. Estrondo. Conteúdo patrocinado. A luz negra passou pelas costas de Silver Fox. Silver Fox estava tão nervoso que suas lágrimas estavam prestes a cair. Ele não podia acreditar que essas bestas almas realmente usassem a morte de almas. Como uma besta espiritual de baixo nível, o Soul Kill dessas cobras pode não matar Silver Fox, mas se mataria. Nessas circunstâncias, a colônia de cobras ainda usava Soul Kill sem hesitação. Isso provou que eles queriam capturar Silver Fox a todo custo. A esperta raposa prateada obviamente entendeu o quão perigosa era a situação. Para escapar, Silver Fox agarrou desesperadamente um cano de metal e correu para o território da família dourada. Um cheiro desagradável? Já era tarde demais. Como o esquilo mais inteligente do universo, Silver Fox percebeu que havia caído na armadilha dos inimigos ao reconhecer que seu cheiro era estranho e não poderia voltar a ficar escondido mesmo estando invisível. O tubo de ar era estreito e enquanto o inimigo perseguia Silver Fox, também havia todos os tipos de armadilhas para interromper o modo furtivo do Silver Fox. Uma vez que Silver Fox fosse contaminado com um cheiro desagradável, não importa onde ele fosse, ele ainda seria descoberto. Não posso morrer aqui. Preciso levar esta informação importante ao mestre. A força que apoiou Silver Fox foi Ann. Se Ann soubesse dos pensamentos de Silver Fox, ficaria emocionado. Esta foi a lealdade final. Como ele já estava exposto, era desvantajoso para ele permanecer no cano. Foi difícil fazer uso de sua furtividade e velocidade dentro do cano. Tudo estaria acabado se seu caminho estivesse bloqueado. Silver Fox decidiu sair do cano e entrar no território. 1, 2, 3. Como um guerrilheiro furtivo, Silver Fox foi colocado em uma situação desesperadora. No início, havia apenas algumas cobras atrás dele. Mas havia cada vez mais soulbears se juntando, os morcegos camuflados no teto, a raposa no canto e os javalis com um olfato sensível. O pequeno coração de Silver Fox batia forte. Ele não ousou olhar para trás porque podia ouvir sons ofegantes e ranger de dentes atrás dele. O que fazer? O que fazer? Mestre, o que devo fazer? Ele estava cercado por inimigos sem ter para onde ir. O ataque de qualquer Soul Beast seria mortal para Silver Fox. Pior ainda, Silver Fox invadiu o território do Clã Dourado por lealdade e bravura para com Ann. Ann, 9527, Cima Unfen. No momento, ninguém sabia que tipo de situação difícil a raposa prateada estava enfrentando, sua vida estava em perigo. Conteúdo patrocinado. A situação em que Silver Fox se encontrava era muito urgente. Ele estava fugindo a toda velocidade, mas estava cercado por bestas almas, e elas continuaram atacando-o à torto e à direito. Conteúdo patrocinado. Felizmente, Silver Fox tinha ossos muito pequenos e conseguia correr a uma velocidade incrível.
Além do fato de sua flexibilidade ser muito maior do que a das feras, todas as bestas almas ficaram com dor de cabeça ao tentar capturá-lo. Era senso comum que quanto menor o alvo, mais difícil seria capturá-lo. Mas mesmo que Silver Fox tivesse essas vantagens, ele ainda não conseguia fugir o suficiente do perigo. Sua habilidade mais importante de invisibilidade tornou-se inútil, e seu corpo estava coberto por um cheiro terrível que foi projetado para inimigos que podem se tornar invisíveis. Neste momento, o pequeno broto de feijão que estava com Silver Fox tornou-se extraordinariamente útil. O pequeno broto de feijão continuou dando instruções à raposa prateada e, ao mesmo tempo, conseguiu controlar algumas das plantas ao seu redor. Esta base secreta da família dourada estava abandonada há muito tempo. Não estava muito bem defendido ou cuidado, então havia muitas ervas daninhas nesses túneis. Sob o controle do broto de feijão, essas ervas daninhas cresceram descontroladamente. Shows! Silver Fox correu por essas ervas daninhas com a velocidade da luz, e as bestas almas que o perseguiam começaram a ser atropeladas por essas ervas daninhas. Que broto de feijão mágico! Silver Fox pensou com entusiasmo. Ele aumentou sua velocidade e correu para fora da base, evitando alguns monstros espirituais. Nos momentos mais perigosos, um dos javalis chegava a alguns centímetros de seu rosto, mas Raposa Prateada o evitava habilmente. Eu fiz isso. Silver Fox pensou consigo mesmo com entusiasmo. Depois de deixar a base estreita, ficou ainda mais difícil capturar Silver Fox. Silver Fox achou que teve muita sorte por ter escapado da base. De repente, bem quando Silver Fox estava orgulhoso, ele sentiu uma dor na perna. Era uma formiga. Silver Fox olhou para baixo e viu uma formiga preta rastejando sobre ele e mordendo-o com sua boca afiada. Silver Fox de repente pulou para tirar o pó da formiga, mas quase imediatamente depois, uma segunda formiga apareceu. Silver Fox de repente percebeu que havia tantas formigas no chão, e todas elas estavam espalhadas para que Silver Fox não pudesse escapar. A única razão pela qual Silver Fox conseguiu escapar da base foi que ele era pequeno e muito flexível. Agora o inimigo estava usando formigas, ainda menores e mais flexíveis, para capturar Silver Fox. A situação ficou mais difícil. Em poucos instantes, Silver Fox estava com cicatrizes por todo o corpo. Seu majestoso pelo prateado continuava caindo. Principalmente o rabo dele, havia mais de uma dúzia de formigas mordendo seu rabo. A invisibilidade estava fora de questão. Enquanto Silver Fox estivesse correndo no chão, ele encontraria essas formigas irritantes. A menos que ele pudesse voar, mas ele não tinha essa habilidade. Sua especialidade era sua inteligência e invisibilidade. O pequeno broto de feijão cresceu rapidamente e se transformou em um espanador para Silver Fox. Ele se balançou para acertar as formigas do corpo de Silver Fox. Infelizmente, suas habilidades eram limitadas e não conseguiam deter tantas formigas ao mesmo tempo. Se ele não tomasse cuidado, ele também seria mordido. Mestre! Para o meu mestre! Silver Fox correu para salvar sua vida, tentando sair desta zona cheia de formigas antes de ser mordido até a morte. Sua lealdade a o manteve vivo. Ele não estava com medo de todos os ferimentos, ele estava com medo de não poder trazer essa notícia infeliz de volta para Anne. Conteúdo patrocinado. Infelizmente, Silver Fox desacelerou. Cada vez que outra formiga aparecia em seu corpo, ele sentia mais dor. Gradualmente, Silver Fox passou de correr para galopar e finalmente caiu no chão coberto de sangue, mas ainda estava fazendo sons tsh. Se alguém traduzisse o que ele estava dizendo, eles entenderiam que ele estava dizendo mestre, mestre. O pequeno broto de feijão estava fazendo o seu melhor para proteger Raposa Prateada que havia perdido sua habilidade de lutar. Como planta, ele está fazendo tudo o que pode, afinal não tinha músculos nem sistema nervoso forte. Ele era apenas uma pequena planta roxa. Nesse momento, ele tinha quase meio metro de altura e também foi ferido pelas formigas que o picaram. Após a queda da Raposa Prateada, o broto de feijão passou a ser o principal alvo das formigas. Afaste-os! Afaste-os!
O pequeno broto de feijão lutou com a vida. Se alguém que soubesse alguma coisa sobre luta pudesse ver isso, pensaria que ele era muito fraco. Ele não tinha força e velocidade. Na verdade, o melhor a fazer para o broto de feijão era crescer o mais rápido possível e chamar a atenção das formigas que atacavam Raposa Prateada. Bata palmas. De repente, 2 sons de palmas vieram de longe e as formigas pararam de atacar. O pequeno broto de feijão tentou proteger Raposa Prateada com seu corpo, usando o líquido transparente de seu corpo para absorver todo o corpo de Raposa Prateada. Não admira que esta seja uma planta espiritual de super nível. Linda disse enquanto se aproximava. Para ser honesta, as plantas deveriam estar do mesmo lado que os animais, você sabia? O esquilo que você está protegendo agora é um animal geneticamente modificado, ele não é real. Além disso, ele é leal aos humanos. Ele está traindo nossa raça animal. Por que você está protegendo um traidor? O pequeno broto de feijão continuou balançando a cabeça. Não havia como ele deixar Linda machucar Silver Fox. E o tom de negociação que Linda estava usando com esse broto de feijão era muito confuso. Afinal, ele era apenas um broto de feijão, como Linda poderia chamá-lo de planta espiritual de alto nível? Linda zombou e moveu os dedos, as formigas os cercaram novamente. Linda disse friamente: bem, você não adianta dominar de qualquer maneira. Vou lhe dar 2 opções, você o deixa e volta para dominar para se tornar um de nós, ou você pode morrer com esse traidor das feras. Na natureza, existem 3 raças principais: bestas, insetos e plantas espirituais. Mesmo que vocês não se juntem a nós em nossa jornada para lutar contra os humanos, pelo menos vocês devem manter uma postura neutra. Um traidor, isso não é uma pena? O pequeno broto de feijão ainda balançava a cabeça, abraçando Raposa Prateada cada vez mais forte com seu corpo. Então ele ouviu os sons de Silver Fox. TSH TSH. TSH TSH. TSH TSH. Isso foi Silver Fox dizendo ao pequeno broto de feijão para desistir dele e não morrer com ele. Se ele tivesse a oportunidade de ver Ann, então ele poderia dizer a Ann que Silver Fox havia morrido ou então Ann estaria procurando por ele em todos os lugares. W.A. Se o pequeno broto de feijão pudesse chorar, ele definitivamente estaria chorando agora. Lealdade, bravura, essas características estavam escritas no DNA da Silver Fox. Ele estava à beira da morte, mas tudo o que conseguia pensar era no pequeno broto de feijão e em Ann. Não. 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 Conteúdo patrocinado. O pequeno broto de feijão continuava balançando a cabeça, soltando luzes mágicas de seu corpo roxo. As luzes curavam lentamente as feridas no corpo de Silver Fox. Shows. Os olhos de Linda brilharam e disseram em um tom sério: você é uma planta espiritual e ele é uma fera. Você quer cruzar a fronteira e trair sua própria raça? Quando este mundo foi criado no começo, vocês prometeram que permaneceriam neutros, independentemente do que acontecesse. O pequeno broto de feijão a ignorou. Ele não queria que Silver Fox morresse, então continuou a curá-lo usando sua luz mágica. HMPH. Linda disse: gostaria de ver se você cura mais rápido ou se essas formigas atacam mais rápido. Eu vou matá-lo bem na sua frente. Linda acenou com o pulso. Boom! Milhões de formigas pretas correram, mostrando seus dentes afiados. Havia tantas formigas e elas comeriam Silver Fox viva. Cai! A primeira formiga mordeu a perna da Raposa Prateada. Ele soltou um pequeno gemido. Ele estava muito fraco agora para gritar alto. TSH TSH. TSH TSH. Silver Fox usou toda a sua força para fazer sons, deixando o pequeno broto de feijão saber que deveria abandoná-lo, e ele continuou chamando o nome de Ann. Independentemente de ser uma pessoa, um animal ou uma planta, todos tinham uma semelhança. Chamava-se lógica. Lógica era inteligência. Se você tivesse apenas inteligência e nenhuma lógica, a pessoa ficaria louca. Finalmente, pouco antes de Silver Fox estar prestes a perder a vida, a lógica do pequeno broto de feijão entrou em colapso.
Ele abaixou a cabeça e entrou no corpo de Silver Fox através de um de seus ferimentos. Ele se transformou em uma pequena cela e entrou no corpo de Silver Fox. No segundo seguinte, tudo mudou. Uma forte aura de energia explodiu de dentro de Silver Fox, derrubando todas as formigas ao seu redor. Um raio de energia branca subiu ao céu e se tornou um redemoinho de alguns milhares de metros de altura. Nenhuma outra formiga poderia se aproximar de Silver Fox. Esta energia especial não tinha componentes violentos. Era completamente diferente da energia de um guerreiro furioso. Isso foi muito puro e claro. Era apenas uma forma de energia pura. Bum bum bum. O redemoinho de energia branca estava aumentando em força. Silver Fox estava originalmente morrendo, mas agora ele se levantou. Conteúdo patrocinado. Não, ele pulou. Com um salto rápido, ele voltou à vida totalmente saudável. Oh! Silver Fox soltou um uivo profundo. O som envolveu o ar e derrubou inúmeras bestas-almas. Até Linda teve dificuldade em se levantar e aquelas formigas foram levadas pelo vento. KK. Garras afiadas apareceram nas patas de Silver Fox, eram como mini facões. Mesmo que Silver Fox parecesse assustador, ninguém conseguiu detectar qualquer força de raiva nele. Foi uma energia pura que superou o poder do próprio Silver Fox. Mesmo que ele tivesse o poder de matar, ele não expôs nenhum sentimento relacionado. Linda não conseguia acreditar no que via. No último momento, a planta espiritual optou por se integrar com Silver Fox para protegê-lo. Mesmo dentro da raça besta, Silver Fox e Blue Star eram bestas genéticas, então tinham o status mais baixo porque foram criadas artificialmente por humanos. Mas agora e nunca antes, uma sensação de elegância e realeza apareceu em Silver Fox, ao mesmo tempo, ele estava pronto para atacar. O contraste foi chocante. Cai. Cai. As duas bestas-almas que avançaram em direção à raposa prateada foram jogadas no chão sob as garras da raposa prateada. Eles não eram mais uma ameaça para Silver Fox. Venha de novo, morto de novo. Quem chegasse perto de Silver Fox seria brutalmente assassinado. Ele era um mestre muito discreto, não carregava consigo nenhum ar assassino, mas matou inúmeras pessoas. Depois de se fundir com uma planta espiritual, Silver Fox ficou mais forte. Se Black Egg, que tinha pupilas gêmeas de ouro, visse Silver Fox hoje, ele poderia até mostrar um pouco de medo do poder de Silver Fox. Porque neste momento, poucas pessoas podem competir com Silver Fox. Isso é impossível. Impossível. Linda gritou enquanto recuava. A integração entre raças não foi simples, o príncipe com linhagem dourada gastou muito esforço e recursos na fusão da raça dos mortos-vivos e da raça dos insetos. Como a raposa prateada e o broto de feijão poderiam se fundir tão facilmente? Mover. Uma voz majestosa soou atrás de Linda. Era seu mestre, o misterioso negro da família dourada. Ele apareceu silenciosamente. Quando as bestas-almas o viram, foi como ratos vendo um gato. Eles não ousaram desobedecê-lo e recuaram imediatamente. O homem negro avançou e olhou nos olhos de Silver Fox. Uivo. Silver Fox uivou para o homem negro. Mesmo que a fusão tenha sido concluída, isso afetou bastante a Silver Fox. Neste momento, Silver Fox estava irradiando uma intenção assassina porque esqueceu o fato de que precisava deixar este lugar. Mesmo diante do misterioso personagem da família dourada, ele ainda não recuou. Conteúdo patrocinado. Interessante. O homem negro apertou os lábios e aumentou seu índice de energia, mas Silver Fox não se assustou, ele também aumentou seu nível de energia. Dois fortes redemoinhos começaram a lutar neste chão negro, ambos tentando impiedosamente matar o outro. Eu entendo agora. O negro apontou para Silver Fox, você tem o que eu quero. Sua esperta, você conseguiu aquele livro. Se for assim, não posso deixar você sair agora, venha. Mostre-me o quão poderoso você é depois de se fundir com o Night Purple Horizon. Com o nome da família dourada. Juro que você não vai escapar das minhas mãos hoje.
O espírito de luta do misterioso negro começou a arder depois de descobrir o segredo de Silver Fox. Ele queria o livro que Silver Fox tinha. Sem dúvida, este homem negro tinha o poder e a confiança máxima. Mesmo que ele tivesse acabado de completar uma complexa evolução genética e feito uma forte besta de fusão, ele ainda estava cada vez mais perto de Silver Fox. Silver Fox ficou sobrecarregado com tanta energia. Foram necessárias muitas habilidades para controlar a energia, e Silver Fox não era como Black Egg, especializado em energia. Ele era conhecido por suas habilidades de escoteiro e invisibilidade. Seu julgamento agora estava nublado por toda essa energia, pensando que não havia ninguém que pudesse derrotá-lo. Boom boom boom. Silver Fox e aquele homem negro, sua energia aumentando em força, as duas ondas de energia lutando cada vez mais ferozmente entre si. Uivo. Silver Fox soltou um enorme uivo e mostrou suas garras afiadas e correu em direção ao homem negro. Ele foi enganado. Essa coisinha realmente não tem experiência de batalha. O homem pensou alegremente. Ele conhecia muito bem o poder do Night Blue Horizon. Depois que Silver Fox recebeu a energia daquele pequeno broto de feijão, se alguém quisesse derrotá-lo, precisaria sacrificar alguma coisa. Então o negro usou um truque. Bem quando a raposa prateada se moveu, o chão começou a tremer. No caminho que a raposa prateada estava tomando, um braço forte apareceu. Foi o 8 garras voadoras do submundo. A fera que acabou de ser criada estava prestes a atacar furtivamente Silver Fox. Silver Fox, o misterioso homem negro, e o 8 garras voadoras do submundo. As 3 forças colidiram. Rumble. O chão rachou e as forças balançaram e quebraram. Todos sentiram que era o fim do mundo. Em poucos instantes, a poeira baixou e o 8 garras voadoras do submundo apareceu atrás do homem negro. Um de seus braços fortes foi arrancado por alguém e soltou uivos de raiva. E o negro confuso entrou na Terra Negra e observou com atenção. Quem é esse? Quem? Ele murmurou para si mesmo. Olha, mestre. Linda apontou para o chão. O homem negro se aproximou e olhou para baixo. Ele viu que havia uma gota de sangue no chão, sangue dourado. Conteúdo patrocinado. Capítulo 414 Uma promessa com Ailatidão. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Silver Fox acordou suando frio. Ele só lembrou que estava no meio da batalha com aquele cara da família dourada, e havia uma armadilha. TSH. Silver Fox emitiu sons aleatoriamente, arranhando tudo ao seu redor. Calma, você está muito seguro agora. Ele ouviu uma voz. Silver Fox abriu os olhos para olhar ao seu redor. Ele viu que estava no quarto de alguém e deitado em uma cama de jade. Não havia mais nada na sala além de outra pessoa, tudo estava quieto. Silver Fox já tinha visto essa pessoa antes. Era o professor da Floresta Uivante, o Ailatidão, cujo apelido era Palhaço. Na memória de Silver Fox, o Ailatidão gostava de falar muito. Seu mestre, todos os outros, até mesmo o próprio discípulo de Ailatidão, Olin Forest, meio que o desprezaram. Mas agora, o Ailatidão estava sentado calmamente em frente a uma mesa de madeira, desenhando algo com cuidado. Era muito diferente do que Silver Fox lembrava. Silver Fox viu a lesão no braço esquerdo de Ailatidão, e então lembrou que quando a luta era muito intensa, quando ele estava prestes a ser derrotado, esse braço o puxou para longe da zona de perigo. E então Silver Fox desmaiou por usar muita energia. Oh sim! Brotinho de feijão. Silver Fox de repente se lembrou do pequeno broto de feijão que o protegia e lhe dava um poder incrível. Ele começou a procurá-lo, mas não conseguiu encontrar nada e então sentiu uma dormência no rabo. Shoos! Raposa prateada moveu sua cauda peluda para a frente de si, e sem saber quando, mas o pequeno broto de feijão estava em sua cauda, misturado com seu pelo prateado. Se você não olhar de perto, não será capaz de dizer. Parecia que ele estava sorrindo para Silver Fox, ele estava feliz que Silver Fox estava bem.
Silver Fox ouviu uma vozinha em sua cabeça depois que ele se fundiu com o pequeno broto de feijão, agora ele poderia falar com Silver Fox. Havia até uma sombra do bico do feijão em seu cérebro. Você está bem? Silver Fox perguntou animadamente. Conteúdo patrocinado. Estou bem, graças a esse vovô que nos salvou. O pequeno broto de feijão disse agradecido. Sim, ele é amigo do meu mestre. Meu mestre se chama An, ele é ótimo e tem muitos amigos. Onde estamos, temos algumas centenas de irmãos, e de onde o mestre é, há ainda mais. Silver Fox elogiou An ao máximo e então se virou e perguntou, Vó, meu nome é Silver Fox, meu mestre me deu esse nome, não é interessante? Uma raposa, então ele me deu esse nome. E você? Como você se chama? Meu nome é Horizonte Roxo Noturno. O pequeno broto de feijão disse nervosamente. Silver Fox balançou a cabeça e disse, este nome está bem, mas não tão bom quanto o nome que o mestre me deu. Quando você o conhecer, deixe-o lhe dar um nome melhor. E isso é desnecessário. O pequeno broto de feijão disse sem jeito. Você tem medo que ele não concorde? Não se preocupe. Ele é super legal. Silver Fox disse com confiança. Ele basicamente adorava An, independentemente do que fosse, ele pensaria que An poderia fazer melhor, independentemente do que os outros pensassem. Silver Fox perguntou novamente, eu ainda não perguntei, como você entrou no meu corpo? E essa forte força de energia, o que é? O pequeno broto de feijão disse, era muito urgente naquela época, então me fundi com seus genes. Essa energia costumava pertencer a mim, mas agora pertence a nós dois. Raposa Prateada ficou chocada. Ele tocou o queixo como uma raposinha e disse, Vó, nunca ouvi falar disso do meu mestre, podemos fundir genes entre raças? Claro. O pequeno broto de feijão explicou, você tem a energia espiritual da planta, somos naturalmente amigos. Ah, então aquele livro me permitiu comunicar com as plantas, e todas as plantas do jardim me ouviram por esse motivo. Silver Fox finalmente entendeu. Ele pensou sobre isso e perguntou novamente, mas você é tão poderoso, definitivamente não está abaixo do meu mestre, Black Egg ou Sima Umfen. O pequeno broto de feijão disse, porque eu sou uma planta não pode lutar. Silver Fox estava confuso, vi se alguém atacar você. Evite-os. Conteúdo patrocinado. E se você não puder? Então, aceite nosso destino. O que o pequeno broto de feijão disse irritou Silver Fox. Ele continuou balançando a cabeça como um irmão mais velho e disse, não, o mestre disse, você tem que lutar por sua própria liberdade, como você pode ouvir o destino? Se alguém bater em você, você terá que revidar. Mas eu sou uma planta. O broto de feijão disse. E daí? Silver Fox disse arrogantemente, o mestre disse que mesmo que Deus bloqueie seu caminho, ele ainda tentará o seu melhor para derrotá-lo, isso não tem nada a ver com ser planta ou não. A conversa entre os dois foi muito interessante. O Ailatidão parou de trabalhar e observou-os se comunicarem, embora não conseguisse entender nada. Silver Fox sempre emitia sons tsh, e o pequeno broto de feijão se comunicava com ele mentalmente. Ah! Silver Fox bateu na cabeça e disse, vá, quase esqueci, o mais importante agora é retornar imediatamente ao nosso mestre e contar tudo a ele. Claro. O pequeno broto de feijão assentiu obedientemente. Silver Fox correu para o Ailatidão e continuou fazendo gestos com as mãos, gesticulando que precisava ir para casa logo. O Ailatidão sorriu levemente, eu sei que você quer voltar. Não se preocupe, seu acampamento base é muito seguro. Leal a An. Ele tem muita sorte. Seja honesto, você já pensou em deixar An e ficar sozinho por um tempo? Silver Fox olhou para o Ailatidão com curiosidade. Ele não entendia por que deixaria An. Se ele deixou An, onde encontrará outro mestre que fosse tão gentil com ele? Só pessoas estúpidas quereriam deixar o mestre. Silver Fox odiou a sugestão de Ailatidão e pensou consigo mesmo. Ok.
O Ailatidão balançou a cabeça e disse: E não direi mais isso, posso mandá-lo de volta, mas você deve concordar com uma condição. Você não pode dizer a Anne que eu salvei você. Silver Fox ficou estranho. Ele não entendia por que não podia contar a Anne que havia feito algo gentil. Com a personalidade de Anne, ele ficaria extremamente grato por Ailatidão, mas não queria que ele contasse a Anne. Mesmo que Silver Fox não tenha entendido, ele ainda assentiu. Conteúdo patrocinado. Então o Ailatidão chamou alguém aqui, alguém que Silver Fox queria matar ao avistar. Lion Six, filho do Lion Flying Eagle, a pessoa que fez parceria com o Triage King para atingir seu mestre. Quando se tratava de inimigos, Silver Fox nunca demonstrou misericórdia. Por causa da personalidade de Anne, ele até pensava que os inimigos existiam apenas para serem mortos. Mas o Ailatidão parou Silver Fox. Não seja impulsivo, o Leão 6 não é mais uma ameaça. Não posso sair agora, mas ele pode aceitar você de volta. O Ailatidão disse enquanto apontava para Lion Six. Silver Fox descobriu que Lion Six havia mudado. Ele agora era como um robô. Ele não falou e não sorriu. Silver Fox circulou até as costas do Leão 6 e de repente percebeu que havia um parasita estranho no pescoço do Leão 6. Era preto, como uma centopeia, com todos os seus membros inseridos nas vértebras e veias do Leão 6. Parecia que era isso que o Ailatidão estava usando para controlar o Lion Six. Silver Fox e o pequeno broto de feijão foram embora. Lion Six os levou para uma pequena nave espacial. O Ailatidão foi cortês, ele veio se despedir deles. Silver Fox acenou com as garras para se despedir de Ailatidão. De repente, ele sentiu que esse velho cujo apelido era Palhaço era na verdade um mestre oculto. Ele foi capaz de salvá-lo das mãos do misterioso Homem Negro da família Dourada, o que indicava que ele era muito poderoso e muito justo. Ou por que alguém correria tais riscos para salvar um esquilo prateado que não tinha nada a ver com ele? Que velho vovô estranho. Silver Fox ficou confuso e pensou consigo mesmo. Lembre-se do que você me prometeu. O Ailatidão disse com um olhar misterioso no rosto. Lion Six saiu para mandar Silver Fox de volta, então o Ailatidão voltou para seu quarto e continuou a desenhar no pedaço de papel branco. O que ele estava desenhando era um inseto, exatamente igual ao que estava no pescoço do Leão 6. Rapidamente ele terminou de desenhar um parasita, dobrou o pedaço de papel em um pequeno triângulo e escondeu-o na manga. Este era um mecanismo muito complexo, através de controles do sistema nervoso, assim que o Ailatidão criasse um comando em sua mente, então esse triângulo explodiria e sairia de sua manga. O Ailatidão continuou a desenhar assim, sua caneta era feita de algum tipo de osso branco de fera e a tinta era um líquido dourado. Logo, todo o líquido dourado do tinteiro foi usado, o Ailatidão franziu a testa e abriu o curativo em seu braço. Conteúdo patrocinado. Ele prendeu um tubo macio em sua ferida, o tubo estava diretamente conectado às suas veias. Ele abriu o tubo e sangue dourado começou a jorrar para dentro do frasco de tinta. O Ailatidão estava desenhando com seu sangue. Quando o frasco de tinta foi recarregado, o Ailatidão parecia mais magro do que antes e seu rosto ficou mais pálido. No entanto, ele ainda parecia cheio de energia e usava mais paixão por essa imagem estranha que estava desenhando e continuava murmurando para si mesmo. Voltei, você finalmente voltou. Dentro do tomo dourado. Anne estava na terceira partida de xadrez, sem muita surpresa, Anne perdeu as 2 rodadas anteriores. Mesmo que ele não tenha perdido tanto como no primeiro round, parecia que ele ainda estava muito longe de vencer o próximo jogo. Esses jogos de xadrez galáctico eram muito mais difíceis do que pareciam. Embora Anne tivesse superinteligência e dons, ainda era difícil para ele compreender jogos de xadrez tão completos. Cada um deles tinha menos de 100 peças de xadrez. Cada movimento foi fundamental para o resultado do jogo. Havia 2 peças de xadrez que dificultavam a decisão de Anne. Um estava do lado esquerdo e o outro do lado direito. Se ele pegasse a peça da esquerda, traria grande pressão ao adversário no curto espaço de tempo seguinte, obrigando-o a tirar a peça de xadrez do canto superior direito.
Mas se ele pegou a peça da direita, então An pode ter que ir para a defesa no próximo curto período de tempo, mas também existe a possibilidade de que isso funcione a favor de An durante o final do jogo. O dedo de An às vezes estava no lado esquerdo, às vezes no direito, ele não conseguia tomar uma decisão final por um longo período de tempo. De acordo com as regras do xadrez galáctico, a última peça de xadrez era a mais importante. Controlava 50% da potência da placa. An pensou muito sobre isso e decidiu tirar a peça de xadrez do lado direito. Ele esperava que, no final, pudesse trazer de volta a desvantagem que estava prestes a enfrentar agora. Mas bem quando ele estava prestes a tomar uma decisão, o colar que sua mãe havia deixado para ele e que estava escondido na marca lunar apareceu de repente, irradiando luz forte pela segunda vez e construindo um complexo mapa estelar. Shows! An ficou chocado. Capítulo 415 – Um Poder Eterno. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Capítulo 415 da GDN, Um Poder Eterno. O colar que sua mãe havia deixado novamente soltou luzes brilhantes, enchendo o céu de estrelas. Não havia tempo definido para esta partida de xadrez, então An parou o jogo e observou. Sem dúvida, este era um mapa estelar. Quase parecia que qualquer coisa que saísse desse colar estranho sempre apareceria na forma de mapas estelares. A última vez que este colar foi ativado, permitiu que An e seu amigo encontrassem um lugar para se estabelecer na zona amaldiçoada, perto do Lago Azul, o que lhes permitiu subir de nível rapidamente. Eles provavelmente não conseguiriam encontrar nenhum outro lugar que fosse mais adequado para se estabelecerem. Mas desta vez o jogo de xadrez de An estava chegando ao fim. Se ele ganhasse, receberia o tomo dourado, mas se perdesse, sua alma seria destruída. Isto era definitivamente mais importante do que encontrar um lugar para praticar. Se estiver ativado agora, provavelmente há algum significado especial nisso. An murmurou para si mesmo. Ele começou a ignorar o que estava acontecendo no tabuleiro de xadrez e começou a observar o mapa estelar. Era como se as estrelas do universo, o céu se movesse. Se você observar com atenção, notará os padrões complexos em que as estrelas se moviam. As numerosas estrelas eram como um grande rio que continuava a fluir. Sem saber quanto tempo havia passado, An finalmente conseguiu se concentrar novamente. Ele soltou um suspiro e disse, "Vá, entendi." Após o suspiro de An, o mapa estelar desapareceu e An fechou os olhos e parou de olhar para o tabuleiro de xadrez. An tirou aleatoriamente uma peça de xadrez do tabuleiro de xadrez com os dedos e eu estive errado o tempo todo, o tabuleiro de xadrez é como o céu. Meu maior erro foi tentar prever isso com a lógica normal. A única razão pela qual o universo ainda existe é que tudo foi aleatório e ninguém pode prever seu futuro. An se levantou depois de dizer isso e pegou uma peça de xadrez aleatoriamente novamente no tabuleiro. Se seguirmos esta lógica, então este desafio de xadrez não é para testar meu talento no xadrez ou habilidades de decisão, mas sim a mim mesmo como pessoa. Shows! Ele moveu os dedos e uma terceira peça de xadrez desapareceu. An parou de obedecer às chamadas regras, todas inventadas por ele mesmo. Quando o jogo de xadrez começou, ninguém disse que havia regras, que An apenas deveria jogar. Esta foi uma armadilha clássica do conhecimento. Conteúdo patrocinado. Se uma pessoa normal visse o tabuleiro de xadrez, independentemente de realmente entender, ela sempre pensaria que o tabuleiro de xadrez tinha regras porque todos os jogos de xadrez tinham regras. Mas este tabuleiro de xadrez era como o universo. O universo tinha alguma regra definida? An quase perdeu de novo, mas felizmente para ele o colar apareceu e lhe deu uma dica muito importante. Agora An entendeu. Este jogo de xadrez não foi um teste de suas habilidades, mas de sua pessoa. Se ele se importasse se iria perder, então ele realmente perderia. Shows! 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 An aumentou a velocidade e começou a tirar todas as peças de xadrez, uma por uma. Seus olhos estavam fechados e ele escolheu peças de xadrez aleatoriamente. An começou a rir. Seu coração estava relaxado e ele tocava livremente. Shows!
Quando An tirou a última peça de xadrez, o tabuleiro que o incomodava por muito tempo finalmente desabou, como se nunca tivesse existido. Este desafio era de natureza simples. Quem soubesse que não havia regras poderia vencer. Quem desafiasse a lógica normal poderia receber o tomo dourado. Cai. Um relâmpago dourado brilhou diante de seus olhos, destruindo o mundo original, mostrando a um novo pedaço de terra. No planalto verde havia uma árvore ainda mais alta e mais forte que o deus da árvore. A árvore agitou seus galhos para dar as boas-vindas a An e disse com uma voz antiga e fria: Parabéns, agora você tem as qualificações para herdar este tomo dourado. An sorriu e disse: Quase perdi para você, xadrez galáctico, meu traseiro. Esse estúpido jogo de xadrez foi tão invertido, perder era ganhar e ganhar também era perder. Suas mentiras me confundiram tanto. A árvore disse: E não é mentira. Então, o que é? An perguntou. É um teste. A árvore explicou: a alma é um superpoder. Ela evoluiu a partir da energia normal, e o tomo dourado pode ajudar a obter um poder da alma de supernível. Conteúdo patrocinado. Se fosse apenas para aumentar meu poder da alma normal, tudo bem, mas um poder da alma de supernível requer uma atitude fora da caixa. Se você não consegue pular fora da limitação do tabuleiro de xadrez, então como você prova que pode ir acima e além e quebrar todas as regras? As almas mais fortes nunca são restringidas por nada. An apertou os lábios, e isso faz sentido. Você está procurando o herdeiro do tomo dourado e precisa de uma pessoa que seja diferente de todos os outros. Golden Tome, Skyowling Wolf, era assim? Pelo que eu sei, ele era muito fácil de se conviver. A árvore riu alto, claro, Skyowling Wolf obviamente poderia ter assumido o controle desta zona amaldiçoada, mas ele escolheu ficar quieto e ajudar as tribos normais a desenhar um mapa estelar que ninguém mais poderia ter imaginado. Acima e além? Isso não é fugir das regras? Se fosse qualquer outra pessoa, se ela tivesse o poder, por que ajudaria os outros? Não é melhor conquistar? An de repente ficou sem palavras, acho que Skyowling Wolf era bem diferente. A grande árvore continuou, claro, cada geração de herdeiros do tomo dourado é diferente. Você sabia que Skyowling Wolf poderia ter vivido para sempre, mas ele escolheu morrer naturalmente de idade? Skyowling Wolf tinha talentos incríveis como guerreiro, mas escolheu uma vida de leitura em vez de lutar e praticar. Você provavelmente entende agora, Skyowling Wolf é realmente diferente. Ele era muito discreto, se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam conquistado o mundo, mas ele escolheu uma vida normal, ler e morrer de velhice como uma pessoa normal. An entendeu e disse: Uau, ele é definitivamente estranho. Ele tem a capacidade de viver para sempre, mas se deixou morrer? Eu nunca faria isso, disse uma vez um homem sábio, morrer lindamente não é melhor do que viver de maneira fraca. Ele sorriu e perguntou à árvore: E não perguntei, mas quem é você? A árvore disse: Eu sou o guardião do tomo dourado, Jie. Quanto ao tomo dourado, você já deve saber que é apenas uma dimensão de treinamento, e o espaço está dentro de mim. Depois que Jie terminou de falar, ele começou a se virar lentamente. Do outro lado de seu grande corpo havia um buraco. Estava escuro e An não conseguia ver o que havia dentro. An perguntou: Se eu quiser praticar a energia da minha alma, preciso entrar no seu corpo? Sim. Jie disse: Vou praticar com você e dar dicas. Sempre foi assim. Quem fez esta regra? An perguntou por curiosidade. A família dourada, respondeu Jie. Família dourada? Ouvi dizer que eles não são exatamente benevolentes. An disse chocantemente. Jie disse levemente: A família dourada é composta de vários ramos, incluindo dezenas de milhares de tipos de ramos. Eles são todos diferentes, são todos da família dourada, mas todos têm status diferentes. Na família, as pessoas com status mais elevado são os espíritos dourados. Além do fato de terem uma linhagem dourada, eles também se transformaram em formas humanas através de modificação genética ou longos períodos de prática. Com base no que eu sei, a família dourada se dividiu em duas.
Um dos ramos acha que a família dourada tem a melhor linhagem no outro lado do universo e eles deveriam controlar tudo. Mas as pessoas para quem trabalho são do outro ramo. Eles aconselham que todas as vidas inteligentes devem manter a paz porque a família dourada só difere na linhagem de todos os outros. An sorriu. Então existe o Partido Pacífico e o Partido Agressivo? Acho que toda vida inteligente é a mesma, há pessoas boas e pessoas más em todos os lugares. É exatamente assim. Jie disse, você é alguém que não tem a linhagem dourada, mas ainda pode herdar o tomo dourado. Significa que iremos rejeitá-lo. Parece que você realmente admira a família dourada, disse An com um sorriso. Jie balançou a cabeça, eu só admiro o ramo pacífico da família dourada porque sou do clã das plantas espirituais. Nascemos para amar a paz, então ajudarei quem apoia a paz. An acenou com a mão e disse, infelizmente, eu realmente não apoio a paz. Se alguém me irritar ou me irritar, eu definitivamente reagiria. Eu seria chamado de vingador? Jie disse, sim, infelizmente, você não é um protetor da paz, mas sou responsável apenas por ensiná-lo sobre a energia da sua alma e levá-lo para a prática. Não me importo com mais nada. Vamos começar, isso será a primeira lição. Vou levá-lo para aprender o que é a alma. Entre em meu corpo. An assentiu e entrou no buraco escuro da árvore com entusiasmo. Ao entrar no buraco da árvore, percebeu que não conseguia mais encontrar a entrada. No escuro, muitas estrelas se iluminaram. Eles formaram sistemas estelares, zonas estelares, rios estelares. Era quase como se o corpo de Jie contivesse um universo inteiro. Neste grande rio estelar, uma pequena coisa branca era evidente. Foi o esporo que trouxe vida a este mundo. Rapidamente, o primeiro esporo se transformou em esporos de cores diferentes, e eles continuaram a rachar e a se multiplicar, espalhando-se por todo o universo. Ao mesmo tempo, Jie começou a falar. A pessoa que fez o tomo dourado adicionou este vídeo por um motivo. Ele acreditava firmemente que toda a vida vinha do mesmo esporo. É por isso que todos deveriam ser tratados como iguais. Independentemente de ser uma pessoa, um animal ou uma planta, todos vieram do mesmo esporo. Ele esperava que todos que aprenderam com o tomo dourado se lembrassem dessa regra e evitassem conflitos e violência desnecessários quando possível. Independentemente de a vida ser forte ou fraca, ela agrega valor ao universo. Jie continuou a falar e a explicar como a vida nasceu no mundo. Os esporos verdes transformaram-se em plantas, os esporos vermelhos transformaram-se em humanos, os esporos negros transformaram-se em seres com poder sombrio e os esporos dourados formaram a linhagem dourada. Este foi o começo de um filme. Embora An estivesse prestando atenção, ele não estava tão envolvido. An era o tipo de pessoa que não se importava com o que as pessoas eram. Até robôs que não tinham vida fizeram amizade com ele e quase se tornaram seus irmãos. An se importava com seus amigos. Mesmo que fosse uma folha de grama, também poderia se tornar amigo de An. An não os discriminaria. Se precisassem de An, An daria tudo de si para ajudar, até arriscando a vida. An já havia formado seus valores. Jie pensou que assistir a um vídeo sobre o início da vida o faria mudar de ideia e convencer a amar a todos? Isso era impossível. Aos olhos de An, inimigos eram inimigos, amigos eram amigos, eles deveriam ser mantidos separados. O vídeo terminou rapidamente e então Jie começou a explicar a An o que era uma alma. Conteúdo patrocinado. Em suma, a alma era um poder da mente. Quando a inteligência atingisse um certo nível, as pessoas teriam obsessões. Mesmo que uma pessoa se concentrasse em ser um fã de comida, se sua paixão por comer fosse forte o suficiente, então ela se transformaria em uma energia sem forma e se tornaria sua alma. Essa explicação permitiu que entendesse como a determinação se transformou em alma. Não havia nada além de apenas ser determinado. O poder mental era de baixo nível. Se houvesse uma pessoa cuja esposa fosse morta, ele ficaria muito zangado e seu coração se encheria de ódio. Quando as pessoas passassem por ele, sentiriam claramente sua raiva e pensamentos assassinos. Este seria o nível iniciante de poder mental. Sob a influência da raiva e do ódio, este homem pode procurar vingança.
Neste momento, ele estaria cheio de uma energia inexplicável. Se um inimigo o atingisse, ele poderia não sentir dor e não teria outros pensamentos além de vingança. Isto é o que o poder mental poderia lhe trazer em uma batalha. An havia experimentado cenários semelhantes. Muitas vezes, quando sua vida dependia de uma coisa, a única coisa que o mantinha vivo era sua fonte de energia. Não, foi a sua determinação o tornou mais forte e mais poderoso, e foi por isso que ele viveu. A partir disso, você pôde ver que o poder mental era extremamente assustador. Isso poderia fazer uma pessoa desconsiderar a vida e a morte. O poder mental era muito diferente da energia da fonte. A energia da fonte tomou forma e pôde ser detectada por máquinas. O nível de fonte de energia de uma pessoa determinará quantas estrelas ela possui e que nível de guerreiro ela é. No entanto, o poder mental não pôde ser detectado porque não tomou forma e, por ser uma energia indetectável, melhorou dramaticamente as habilidades de um guerreiro. Durante uma luta, mesmo que os guerreiros estivessem em desvantagem, mas ainda tivessem muita energia mental, eles ainda poderiam vencer. Este foi um fenômeno que não poderia ser explicado por nenhum sistema de computador. O lado mais fraco riu até o fim, mesmo não tendo habilidades ou armas. Depois de explicar o poder da energia mental, Jie disse: seu poder mental é naturalmente poderoso desde que você foi selecionado para herdar o tomo dourado, mas este não é o poder da sua alma. Atualize seu poder mental para o poder da sua alma. An estava animado, viu tinha um amigo. Ele está morto fisicamente, mas foi preservado através de um estranho poder mental, então meu outro amigo colocou seu poder mental em um corpo de fibra e ele foi revivido. Isso é poder da alma? Jie disse, pelas suas descrições, isso é definitivamente poder da alma. Seu amigo deve ser realmente incrível. A alma dele está em um ponto onde não pode morrer e não pode ser destruída. Quando geralmente falamos sobre a eternidade, geralmente estamos dizendo que se a sua fonte de energia for autossuficiente, então suas células poderão continuar a se substituir e permanecer ativas para sempre. Mesmo se você envelhecer, você nunca morrerá. A caspa em sua cabeça foi um exemplo de substituição de células. Novas células substituem células velhas e células velhas são descartadas fora do corpo. Mas a vida eterna tem uma grande falha. É que alguém pode ser destruído, talvez morto por outro mestre habilidoso, ou explodido por um canhão laser. Mas sua alma não o fará. Sua alma não é física, você não pode vê-la, não pode tocá-la, mas ainda assim é tão poderosa. Existem duas grandes vantagens no poder da alma. Uma é que sua capacidade de ataque será dramaticamente melhorada, sua alma ainda pode encontrar seu inimigo e se vingar. Ela nunca desapareceria. E este é o poder da alma. O que estou prestes a ensinar é o poder da alma, mas você também pode ver isso como vida eterna. Conteúdo patrocinado.